Estou aqui com o juiz forano do Largo do Cruzeiro, aquariano com ascendente em Capricórnio, Marcos Mescla Marinho. Olá, tudo bem? Marquinho, eu recorri a uma assistente astróloga e ela falou o seguinte, que o aquariano é independente, artístico, criativo e um pouquinho dramático. E com ascendente em Capricórnio, é uma pessoa persistente, disciplinada, ambiciosa e um pouquinho teimosa. Você concorda com isso? Eu não acredito totalmente em horóscopo, assim, de ser uma religião, mas isso aí que está falando realmente tem muito a ver comigo. Inclusive, a gente vai ficando mais forte o ascendente depois que vai envelhecendo, né? Então, obviamente, eu fui ficando mais disciplinado e mais persistente depois de uma certa idade. Mas essa coisa de ser sonhador e de ser artista e tal, dizem que é muito próprio do aquariano. E eu sempre fui assim, eu sempre nunca me preocupei muito se eu ia ganhar dinheiro, se não ia, que as pessoas escolhessem profissão por mim, ou que eu tivesse que entrar para aquela ou para aquele ou para aquela outra atividade porque ela é mais lucrativa e mais rápida. Não, eu sempre quis fazer uma coisa que eu gosto e que, em geral, ligado à arte, sempre. Então, acho que nesse ponto aí, até que eles não erraram muito. Bateu, né? Valeu, Graça. Graça. Desde pequeno, né, você frequentou eventos culturais, concursos de pintura, de desenho, e reza a lenda que você já pegava as bonequinhas da Vânia e da Tereza e pintava de carinha de palhaço. Isso é verdade? Não só pintava com carinho de palhaço, minhas irmãs, as bonecas delas, na verdade, eu estragava as bonecas, né? Imagino. Quando tinha oportunidade, eu arrancava o olho, eu pintava a boca de outra cor, né? Virava o braço assim ao contrário, eu achava que aquilo era para isso, né? Mas eu acho que isso já faz parte de uma certa necessidade de transformação que eu sempre tive, entendeu? Sim. Transformação das coisas, dos objetos, assim, as roupas que eu compro e que eu ganho, em geral eu dou uma mexida nelas, entendeu? Eu corto um pedaço, eu tiro a gola, é uma necessidade que eu tenho desde criança, assim. E tinha alguém na sua família que te influenciou para esse ramo artístico? Olha, indiretamente eu acho que a família toda, né? Porque eu tinha uma tia que até um certo momento tocava acordeon de uma forma amadora dentro de casa, mas eu ficava encantado com aquilo, brincava de auditório, né? Ela tocando, aí põe uma vassoura, nem sei o que, assim do lado para eu fingir que era microfone, né? Eu acho que esse tipo de coisa fica no inconsciente da gente, né? E depois, já na escola primária, né? Participei muito, assim, eu tive a sorte de estudar em escolas. Porque você estudou no Grupo Central? Estudei o primeiro ano no Grupo Central, depois nós mudamos para Grama. Eu estudei na Escola Hermenegildo Vilaça, que existe até hoje. E nesses dois grupos eu sempre tive muita atividade artística, recital, concurso de desenho. Depois no antigo ginásio, né, de 5ª a 8ª série, também aparecia lá pessoas fazendo concursos de pintura, de desenho, eu participava. Hora cívica, né, que tinha que cantar e recitar. Eu sempre estive metido com isso e a minha família nunca impediu, sabe? Então, assim, se não teve uma influência explícita, mas não teve impedimento hora nenhuma. Sim. A não ser quando eu ficava de castigo em Grama por alguma molecagem. Imagino, que eram poucas. Que aí eu ficava impedido de ir no cinema ou no circo. Né? Que era o que você mais gostava. Que era o que eu mais gostava, e com 11 anos de idade eu ficava trabalhando no cinema do bairro, pintando as placas dos filmes e falando no alto-falante, porque tinha alto-falante, né? Cinema de bairro tinha alto-falante. Falava no alto-falante, chamando, tá na hora, vai começar o filme, muito legal. Sabe? Então, era isso, eu tive oportunidades, né? E aí depois disso você foi pro CTU e foi ser seminarista. Me conta essa história.
Então, quando eu estava na metade do CTU, apareceu um padre francês em Grama, no bairro que eu morava, que era um grande artista. Era padre, mas era um grande artista. Ele fazia umas coisas que hoje em dia até são mais comuns por causa da tecnologia, mas isso era finalzinho dos anos 70, 78, Sim. 79. Ele fazia projeções de luz em janelas na França, de castelos e de casas antigas, projeção com uma radionovela gravada. E lá em Grama ele começou a fazer pregação do evangelho nas missas com esse recurso. Sim. Então ele recortava bonequinhos, pregava ao redor da igreja e tinha jogos de luz. E eu comecei a ajudar ele a gravar a radionovela, pintar os bonequinhos e tudo. Eu acho que daí foi a influência para eu acabar caindo no seminário, mas também por estar com 17 anos, 18 anos e a vida atribulada, né? Essas coisas de adolescente perdido, né? Perdido entre aspas, né? Eu sempre tive uma família muito base, muito legal, assim, perdido como adolescente, né? E aí me encantei pela filosofia, pela teologia, pelas questões. O padre era mais filósofo do que qualquer outra coisa e artista, né? E aí fui para o seminário com o intuito de estudar filosofia. E aí, de novo, no seminário tive a oportunidade de aprender canto, de cantar, de fazer percussão, de participar de festivais de música, estudei línguas, né? Fiquei perto da filosofia, das artes, história das artes. Foi isso, assim, mas eu nunca cheguei a pensar que eu seria padre um dia. Mas você sabe que eu fui assídua em grupo jovem. E até pensei em ser freira também, só que assim, eu pensei e dispensei rapidinho. O que aconteceu comigo foi mais ou menos isso. Nem eu aguentaria eles e nem eles me aguentariam. Sim. Eu não tenho nada contra nenhuma religião, mas eu não sou próprio de nenhuma delas no sentido de ser sacerdote, entendeu? Porque depois dessa de seminário, de mosteiro de São Bento e tudo mais, eu frequentei Umbanda, Candomblé, Hare Krishna, Meninos de Deus, fiz o meu trabalho de final de curso na Igreja Assembleia de Deus, né, porque era sobre ciência das religiões. Ainda vou de vez em quando para Umbanda e tudo mais, mas eu ser sacerdote, seja ele qual for, de qualquer religião, não rola. Então eu saí antes do seminário, eu saí antes de adiantar muita coisa para ser justo comigo e com os outros. Né? A minha mãe, ela chegou a ser freira, mas não fez os votos definitivos. E aí, graças a Deus, senão euzinha não ia existir, a gente não ia estar aqui, ou né? Iria existir, ou existiria por algum acidente. Tomara, né? Porque eu me adoro. Você teve contato com o teatro ainda na escola com aquele texto do Ariano Suassuna. Você lembra qual é o texto? O Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida foi o primeiro texto de teatro grandioso, profissional, que eu tive contato, assim, para ter o texto na minha mão para ler. Que foi no Teatro da Academia, que eu tinha uns amigos, o Paulo Sá Barbache. O Paulo, ele estava no Teatro da Academia, todo mundo jovenzinho, adolescente, né? 15 anos, sei lá, 16, 17, por aí. Eu estava no CTU e ele frequentava, ele tinha parentes em Grama, frequentava lá, a gente fazia shows de música popular brasileira. O que acontecia? Eu cantava, tocava percussão, o Paulinho e um outro tocavam violão, então era uma turma, assim. E a gente só cantava Dorival Caymmi, só os feras, né? A gente era muito metido, né? Novos Baianos, né? Pra você ver que tipo de influência forte que eu tive, né? E aí o Paulinho falou assim, a gente vai fazer uma leitura do Alto da Compadecida lá no Teatro da Academia, vai lá, porque parece que você tem jeito para coisa e tudo. Então foi meu primeiro contato com um grande texto da dramaturgia brasileira. Sou fã até hoje, Ariano Suassuna. Que Deus o tenha. Mas assim,
O momento em que o bichinho dessa segunda arte tocou e fez você se apaixonar foi quando você foi assistir uma peça. Eu acho que antes disso sempre esse bichinho andou me comendo, assim, me roendo. Mas aí eu fui assistir Missa Leiga com o Teatro Sensorial do diretor Henrique Simões, que faleceu agora há pouco tempo, acho que um mês e pouco, em outubro. Dia 4 de outubro. E aí sim, a pessoa que me levou, eu era de menor, não podia entrar de menor na peça, a pessoa que me levou falou assim, você já é bem grande, assim, você não tem cara de ser de menor, você já é quase de maior, vamos comigo que você vai entrar. De menor eu acho. De menor. Bom, aí eu fui assistir Missa Leiga, cara, mas eu fiquei impressionadaço com aquilo, fiquei muito impressionado com o tema, porque Missa Leiga, como a palavra diz, é uma reprodução de uma missa, como se fosse uma missa, né, com introito, procissão de oferenda, comunhão, tudo que tem na missa, mas falando de temas sociais temas sociais e temas existenciais do indivíduo também. Aquilo me pegou de uma tal maneira, não só por causa do tema, mas por causa da estética deles, que era maravilhosa, tinha música ao vivo, uma orquestrinha, uma mini orquestra, o figurino, a força dos atores, aquilo me pegou muito, né? Então eu sempre digo que o Teatro Sensorial, o Henrique Simões, é que me deram o grande empurrão para as artes cênicas. Logo depois não, acho que uns 4 ou 5 anos depois, eu voltei para Juiz de Fora, que eu estava estudando no Rio, né? Voltei para Juiz de Fora e a irmã do Henrique Simões, minha amiga Inês Simões, me chamou para fazer uma oficina que ele ia dar. E aí nunca mais parei de fazer teatro. Isso foi em 1982, de lá para cá eu não fiquei nem um mês sem fazer teatro mais. Entendi. E fica aqui um abraço caloroso para os familiares, amigos do Henrique, Inês, e a nossa gratidão pelo feito dele, porque ele plantou tantas sementinhas, né? Você é uma delas que... Ele plantou grandes sementes e ele fez parte de uma geração e de um momento das artes cênicas em Juiz de Fora, não só das artes cênicas, né? Ligada ao que tinha de mais novo acontecendo nas artes no mundo, inclusive. Esse palco aqui que nós estamos agora, Teatro Central, foi palco de festivais de música que lançou Tristeza Pé no Chão do Mamão, com Clara Nunes cantando, né? Enfim, Tony Tornado, Sueli Costa, muita gente importante. Então, e aqui tinha shows maravilhosos dos Mutantes, dos Novos Baianos, sabe? Esse palco aqui é muito sagrado para mim. Viu só onde a gente está se metendo, Visuel de Melô? Foi uma escolha forte fazer essa entrevista aqui. Tá vendo? Mas eu gosto disso, desafio de... né? Se a arte não te desafiar, você pode desconfiar que aquilo não é bem arte. Tem alguma coisa errada. Não é bem arte. Agora, você que está nos assistindo, se você acredita, assim como eu acreditei, que o Marquinhos era formado em letras, em artes, está completamente enganado. O cara é filósofo. Onde você estudou a filosofia, Marquinhos? Eu estudei no Seminário Santo Antônio e na PUC do Rio de Janeiro. E depois terminei aqui na UFJF, porque por questões familiares eu voltei do Rio e aí faltavam ainda as disciplinas da licenciatura, as disciplinas da educação, né, para eu me licenciar. E aí terminei, o meu diploma é o UFJF, mas eu estudei praticamente toda a filosofia na PUC. Lá na PUC. E foi nesse momento que você começou, assim, de fato, digamos assim, a estudar teatro? Porque aí lá, paralelamente ao curso de filosofia, eu frequentei aulas da antiga educação artística, que hoje é artes, né? Sim. Frequentei várias aulas da educação artística. Muitas delas eram de teatro, de dança, né? Fora da PUC eu fui fazer curso de teatro também, pequenos cursos assim de 2 meses, 3 meses, né?
e para não parar, né? E aí quando eu voltei para cá, que o grupo do Henrique Simões me chamou, eu já tinha feito vários cursos lá, já estava... Sei, inteirado. E dentro do teatro, a palhaçaria é o que você mais gosta? Não tem o que eu mais gosto. O que eu mais gosto é o que eu estou podendo fazer no momento, né? A palhaçaria, ela é mais recente na minha vida. Eu já estava agora, a palhaçaria entrou para valer na minha vida em 2005, final de 2005. Porque antes, os cursos de palhaçaria que eu fazia, eu abandonava antes do final. Eu não suportava, eu ficava com medo, eu achava que aquilo não era para mim. Eu percebia que a palhaçaria era um desnudamento e eu não estava afim de me desnudar. Eu não tinha ainda, né? Era muita liberdade, talvez. Era liberdade demais para mim. Mas eu fazia palhaço nas peças de teatro que tinha personagem palhaço. Mas isso é muito diferente de ser palhaço. Né? Ser palhaço, como a palavra diz, é um ser, né? É você ser você mesmo e você botar para fora aquilo que normalmente envergonha a sociedade. Né? Então, aquilo que é padrão na sociedade e que você tenta esconder de si mesmo, né? Seus pequenos defeitos físicos, né? Que você considera defeitos, né? Ou que consideram para você, né? Algumas facetas do seu caráter que você acha que é pecado, que não pode, isso tudo o palhaço deve vivenciar a partir disso. Tanto que as oficinas que a gente faz, o meu principal mestre falava assim, isso daqui é uma terapia sem direito a melhorar. Se você melhorar, estraga o seu palhaço. Interessante. Então, assim, palhaço me libertou, se eu soubesse, eu tinha começado antes, mas eu não digo que é a principal coisa, porque cada vez que eu estou numa peça diferente, aquilo é o meu mundo. Sim, e eu adorei Canastra Real, com a Fernanda Puzic. Pois é, que não tem nada de palhaço. Né? O que tem de palhaço ali é que aquela peça é quase autobiográfica. Né? São textos de outros, né? Do período elisabetano, né? Shakespeare, etc. Mas todos eles escolhidos e adaptados para falar de alguma coisa que eu queria falar naquele momento. Né? Toda aquela questão do poder, da perseguição da pessoa por causa do direcionamento sexual dela, né? da tramóia do poder que estava acontecendo naquele momento. Bem atual, né? E aquela peça foi feita, foi escrita, foi montada por nós no momento um pouquinho antes do afastamento da presidente Dilma. E aquela peça fala do afastamento do rei Eduardo II da Inglaterra por causa de ciúmes dos bispos e dos juízes. O texto fala literalmente disso, senhores bispos, senhores juízes e tal. E aquilo estava todo mundo muito envolvido com aquele tema, né? A favor ou contra, mas estava envolvido. Então, e eu estava muito aflito com aquela situação, então aquela peça era isso. Né? Mas me fala um pouquinho mais da Caravana de Palhaços, que é international, né? E tá chique. Internacionais. Me fala um pouco. Olha, a Caravana de Palhaço é um grupo que começou em 2007 e esse grupo atual está desde 2011. E nós começamos a viajar para fora do Brasil desde 2010, por causa de uma outra peça dirigida pelo Ricardo Martins, meu querido diretor, amigo, ator do Grupo Armazém do Rio de Janeiro. Ele montou uma outra peça um pouco biográfica a meu respeito, que chama Meu Dia Perfeito, que é com estética de palhaço, mas era uma peça escrita, montada, mas ele escreveu a peça toda fazendo o que você está fazendo comigo agora, me fazendo perguntas. Então ele me fazia perguntas e eu respondia tanto falando quanto fazendo coisas. Ele foi montando a peça desse jeito. E por causa do Mescla, do Teatro Lido, que eu andei traduzindo muitas peças latino-americanas para trazer para o Teatro Lido,
eu fui convidado para ir para o Equador. E aí de lá para cá a gente vai todo ano para o Equador, para o Chile, para a Colômbia, para vários lugares aí na América Latina. A Caravana de Palhaço é isso, é um grupo de palhaços que a gente estuda palhaçaria e pratica palhaçaria e estamos apresentando por aí, né? Agora me conta a história que eu tô louca para saber da Pulga Felisberta que foi parar lá na Polícia Federal, no aeroporto de Quito, foi? Os aeroportos têm essa coisa, de vez em quando uma pessoa é sorteada para ser totalmente revistada, né? E logo... Eu já fui algumas vezes, né? E o aeroporto do Equador, porque ele está na rota da América Central, Estados Unidos, México, América Central, Equador, Brasil e Rio de Janeiro. Então, existe um controle muito forte do narcotráfico, Sim. né? Então, vira e mexe, eles pegam alguém por algum motivo. A Pulga Felisberta é uma cena que a gente faz na Caravana de Palhaços, que é uma brincadeira de um domador de pulgas que é feito pelo palhaço Arfrânio, que é o Revelino. Nessa última viagem do Equador, nós voltamos em horários diferentes, porque não tinha voo para todo mundo junto, até um certo... Nós saímos juntos do Equador, mas foi picando a viagem pelo meio do caminho. Meio do caminho, né? Lima, Santiago do Chile e tal. Aí, eu não sei se foi em Lima ou em Santiago, parece que foi em Santiago, que pegaram o Arfrânio para revistar. E aí, inclusive, pegaram a mala dele que estava despachada e fizeram abrir a mala toda. E aí, conclusão, o que deixou a Polícia Federal deles encucada, cabreira? O caixãozinho da pulga que morre no final da cena. Gente... Porque é um caixãozinho dentro de outro caixãozinho, dentro de outro caixãozinho. Eles acharam aquilo esquisito, né? Que é esse monte de coisa, um dentro do outro? Um dentro do outro e um vácuo, né? Gente, porque a pulga, né? Né? E aí foi um quiprocó. E para explicar, mas é a pulga. Mas que pulga? Cadê a pulga? Você trabalha com o quê? Eu trabalho na universidade, eu trabalho na Universidade Federal, mas eu sou palhaço. E a pulga? Cadê a pulga? Não tem pulga. Mas, enfim, a burocracia e a Polícia Federal nos aeroportos, e não só nos aeroportos, eles pagam esses micos de vez em quando, porque o excesso de zelo na fiscalização... Da próxima vez você já dá um convite para eles assistirem a peça de vocês. E eu fico imaginando assim, com esse monte de experiência, né, e esse tempo todo teu de trabalho, deve ter muita história para contar, né? Inclusive, assim, eu fiquei um pouco curiosa daquela história de um príncipe que você conheceu na Itália e que parece que conhece Juiz de Fora, porque eu acho interessante, Juiz de Fora é uma cidade que todo mundo conhece, eu tenho um parente que mora aqui, ou já veio aqui, ou você está num lugar super distante, aí quando vê, eu sou de Juiz de Fora, é engraçado isso, né? Parece que é uma cidade por onde passa muita gente, né? Tanto que ela não isso é uma verdade. Ela não cresceu muito no sentido de população, né? Quer dizer, cresceu, claro, mas eu falo assim, se fosse contar essa gente toda, ela devia estar enorme, mas não está, porque eu acho que tem uma rotatividade por várias questões, porque ela é uma cidade que está num triângulo entre grandes cidades, né? Rio, São Paulo, BH, é caminho, né? E tem ela sempre teve uma vida cultural muito importante. Então as pessoas passam por aqui, vão embora, universidade e vida artística, né? Sim. Então acontece muito essas histórias por causa disso. Agora, nessa mesma viagem última do Equador, a gente estava num teleférico para subir num vulcão, lá em Quito. Na volta entram dois senhores no mesmo bondinho nosso. Aí viu a gente conversando, fala português. Pronto. Um deles era um padre dos jesuítas, da Companhia de Jesus, que morou em Juiz de Fora um tempo, e agora em novembro ele estaria aqui de novo para celebrar um casamento e tal, essas coincidências, né? Mas o príncipe era um príncipe de uma família albanesa, era um príncipe albanês, no sul da Itália, uma cidade pequena chamada Rossano. E aí tinha uma semana mais ou menos que eu estava lá, e correu a notícia que tinha um brasileiro.
Aí o príncipe convidou para eu ir jantar na casa dele, que ele queria conhecer o brasileiro. Chega lá, conversa vai, conversa vem e tal. Qual é o nome da cidade? Juiz de Fora. Já contei essa história, inclusive no Contadores de História do Grândola, eu já contei isso de uma maneira mais artística. Aí ele ficou calado, foi lá na estante, pegou uma pilha de livros, folheou um. Os livros eram o quê? Murilo Mendes. Puts. A família tinha aprendido a falar português de tanto ler Murilo Mendes, porque o Murilo Mendes foi cônsul, embaixador, enfim, na Itália, né? E tinha muita publicação bilíngue do Murilo Mendes, português e italiano. E o pai do príncipe, o príncipe velho, Sim. trabalhou no mesmo lugar do Murilo Mendes, trabalhou lá, Sim, teve acesso ao Murilo Mendes. E leu em português e nos livros bilíngues. Aí a família aprendeu e tinham todos os livros do Murilo Mendes e tudo mais. Aí me perguntava, você vê o Rio Paraibuna todo dia quando você passa? Você veja, eu vejo o Rio Paraibuna. Ai, Juiz de Fora, o cara regalou os olhos porque eu era de Juiz de Fora, né? Mas você não contou como é que tá, não, né? Deixou então, a situação do Rio Paraibuna, eu não tive coragem de falar para ele, que é uma pena, né? Essa coisa do Rio Paraibuna, essa sujeira toda, né? Por culpa das administrações e por culpa nossa, né? Da população que está lá julgando. Ontem mesmo eu atravessei a ponte do Manuel Honório, que eu estava voltando a pé do Bairu. E no cruzamento a pessoa tomando picolé desembrulhou e já jogou dentro do rio, sabe? Então assim, tem um problema sério das administrações? Tem, mas tem um problema sério da população que não entende a riqueza que é ter um rio que cruza a cidade, né? E que o príncipe lá babando. E ele ainda citou o Murilo Mendes, falando assim, quando você voltar lá para Juiz de Fora, fala que não precisa ter pena do Rio Paraibuna por estar só de passagem, não, porque ele ficou famoso por causa do Murilo Mendes. Legal, bacana. Tem histórias lindas, né? Viajar é muito bom, né? É muito bom. Mas eu também penso assim, você faz muito trabalho, teatro de rua. Então, teve algum momento assim alguma situação que vocês estavam lá com a peça e alguém interagiu, ou o público? Mas isso é o tempo inteiro. Sempre, né? Isso é o tempo inteiro. E quando o público não interage, a gente provoca para interagir. A gente tem cenas que são literalmente para acontecer com a participação do público. A gente já estuda, já se prepara para isso. Agora, fora essa preparação nossa, tem milhões de acidentes, entre aspas, que acontecem. É um cachorro que passa e que deita no meio da cena e não quer sair de jeito nenhum. É um cachorro que roubou um pão de uma cena que eu tinha uma canequinha com um pão de verdade, que estava ali esperando o momento para eu pegar aquela canequinha para comer aquele pão de verdade. Quando eu olho, o cachorro passa com pão na boca, né? Ou de uma pessoa super bêbada que acredita totalmente naquela cena e começa a discutir com você e tal, né? Ou alguém que passa mal, ou uma polícia que entra aqui no largo na frente do Teatro Central. Aconteceu de uma vez a polícia tentar impedir a nossa encenação, na época que eu trabalhava no SESI Minas. A gente tinha alvará, tinha tudo, não estava nada ilegal não, mas eu acho que algum vizinho telefonou, não sei, era de dia, meio-dia. A polícia tentou impedir a apresentação, porque estava fazendo barulho, sei lá, e estava lotado aqui à frente do Teatro Central. As pessoas que estavam assistindo a gente expulsaram a polícia, sabe? Então aquilo virou uma cena. A gente discutindo com as pessoas, com a polícia tentando atrapalhar, aquilo virou, a gente incluiu aquilo na cena. O teatro de rua a gente tem que estar preparado, porque ele é em função, e às vezes não são pessoas que atrapalham, às vezes dá um vendaval, sai carregando tudo. Sim, imagina. Né? Ou começa a chover, né? Ou cai uma árvore, sei lá. Que não seja em cima da gente. Que não seja em cima de nós, nunca caiu árvore, mas às vezes cai um galho, assim, né, de coqueiro, por exemplo, sempre cai, né?
Tem que estar preparado. Mas a gente se prepara para isso, né? O teatro de rua é uma escola eterna. Porque a gente aprende a lidar com um olhar de 180 graus, às vezes até de 360, Sim. né? E também tem toda uma técnica diferente de ampliação da voz, Sim. né? E você disse que não tem ídolos, porque você está sempre trocando de ídolos, cada hora você se encanta por alguém, mas quem foram os seus mestres que te inspiraram ou te inspiram até hoje? Meu Deus, é uma lista enorme de pessoas que eu admiro nas artes, na filosofia, nas letras, etc. Né? Bom, Ariano Suassuna, eu já falei, Antônio Nóbrega, que é da turma do Ariano Suassuna, né, do Quinteto Armorial, do movimento armorial, que de uma certa forma influenciou o Mangue Beat, né, mais recentemente. Denise Stoklos, nas artes cênicas, Chico Buarque, Gilberto Gil, meu guru. Nossa. De quem, né? De quem não é, né? Só quem não entende o Brasil, que eu acho que fala mal de gente desse tipo, né? Só quem não entende o Brasil ou não quer o Brasil. Mais recentemente, o Márcio Libar, que foi esse mestre palhaço que me deu esse grande empurrão mais recente, né? O James Thierry, que é o tal neto do Charles Chaplin, que é um grande mímico, palhaço, acrobata, bailarino, que eu não perco, eu só assisti ele ao vivo uma vez em São Paulo, mas eu não perco nenhum vídeo dele, até a entrevista dele em russo eu assisto, porque é muito inspirador tudo que ele faz. E tem muita gente, né, por aí, tudo nas letras, né, nos livros, né, enfim. Guimarães Rosa, que eu sempre releio, e sempre fico assustado. Gosto muito dele também. Agora que eu queria fazer uma brincadeirinha assim de verdadeiro ou falso. Como diz seu signo, você é uma pessoa independente, criativa, então desde criança assim, correndo atrás das coisas. Você vendia pipa, é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Meu dinheirinho para ir no cinema, ir para comprar picolé e até comprar uma coisinha extra, era eu e minhas irmãs vendendo pipa. E eu não vou dizer o nome, mas dizem que quando a criançada saía com a pipa pra rua, bem, né, minha vida, eu tenho uma assessoria, né? Eu tenho uma assessoria. Aqui tá cheio de gente me assessorando. Chegou lá nas intimidades, assessoria. E aí, quando via a criançada soltando pipa lá, corria pra rua com a sua pipa cheia de cerol, obviamente, na linha, cortava a pipinha da criançada pro pessoal voltar lá e comprar mais pipa com você. Verdadeiro ou falso? Olha, eu não vou falar que é nem verdadeiro nem falso, mas eu não lembrava dessa coisa do cerol. Tá vendo? Será que eu fazia essa maldade? Eu sei que eu estragava algumas pipas assim de amassar elas. Não sei, reza a lenda. Mas do cerol, gente, olha, é possível, né? Interessante isso, eu falei, não, vou ter que perguntar. É possível, mas eu não estava lembrando dessas. As maldades a gente esquece. As maldades infantis a gente acaba esquece. Não é a criançada de grama e abre o olho. Aqui, e o Mescla? Quando o Mescla foi inaugurado, me fala? Você esteve lá logo depois da inauguração. O Mescla inaugurou em 2002 e logo em 2002 você já frequentava o Mescla. Porque eu lembro descobriu o Mescla rápido. Nossa, graças a Deus, porque eu estava recém-chegada do Rio e eu sempre brinco contando... Ainda era namorada? Não, já era casada? Já vim casada com o Carlos pra cá. E aí eu falo que o coral da Universidade, né, Federal de Juiz de Fora, que é regida pelo maestro André Pires na época, foi a minha salvação dessa transição, porque nós viemos sozinhos pra cá. E logo de cara, assim, vai ter vamos num bar que vai ter uns cubanos, lembra dos cubanos tocando? E vamos embora, fomos. Quando a gente chega, que eu me deparo naquele bar, primeiro
aquelas roupas, né? O figurino todo assim, à disposição para eu logo me joguei. Aquela rampa que eu subi desse, gente, eu fiquei enlouquecida. Eu fico pensando assim, se a felicidade pode ser concreta, assim, falar, ó, isso é felicidade. Aquele dia foi um dia muito feliz para mim, porque os cubanos maravilhosos, eu descobri ali um espaço interessantíssimo. Os de menor que estão assistindo a gente, a novinha, não conheceu talvez, mas assim, era um espaço, a gente pode dizer, era cultural, era com diversidade e era música, era teatro, né? Era muito interessante e foi muito importante assim para a minha vida, vamos dizer assim, a minha enraizada em Juiz de Fora, tanto o coral universitário, que são meus amigos íntimos, comadres até hoje, e o Mescla. Eu costumo achar assim, o Mescla como uma casa, como um bar, como um lugar concreto, tem muitos por aí, né? E muito mais bonitos e muito mais chiques e bonitos e etc. Mas eu acho que o Mescla teve uma coisa, você falando aqui agora, acho que confirma o meu pensamento. O Mescla era uma casa sincera, era uma casa verdadeira da minha família, minha e da minha família. Porque o primeiro pensamento, quando eu abri o Mescla, foi assim, eu quero um lugar meu onde eu possa exercitar o meu teatro, mas que ao mesmo tempo tenha um lado comercial, digamos assim, porque alguém precisa pagar as contas, né? Sim. Uma casa não cai do céu, assim, tem que pagar aluguel, tem que pagar energia elétrica, enfim, tem que pagar pessoas que trabalham no local. Então, por mais aquariano que eu seja, o capricorniano já estava gritando também. Sim. Você tem que pagar as contas desse local, então ele tem que ter um lado comercial também. E aí entraram minhas irmãs, a Tereza, que sempre gostou de comida, de administração de cozinha e tal, e a Vaninha, que sempre gostou da parte de contabilidade, de banco, de documentos, né? Ela é formada nisso, trabalhou com isso, né? Então nós juntamos essas três atividades nossas, né? E eu cuidando da parte artística, da programação artística da casa e tal. Então acho que o que pegou aí em você e pegou em muita gente é que ali foi meio que uma extensão da nossa família. Então era uma casa sincera. E o que a gente mais queria é que acontecessem artes ali dentro, né? E que as pessoas também tivessem uma comidinha gostosa, uma bebida, né? Chapar os cocos de vez em quando, porque ninguém é de ferro, os pastéisinhos, as comidas, a bebida e tal, porque a arte, no meu entender, ela é feita de afeto, né? Se for só técnica, pode ser lindo, mas não passa para o dia seguinte, não fica. Mas o Mescla, né? Ele tem isso, assim, é o que eu ia completar, exatamente isso. Para mim, o Mescla é isso, passou a ser um pouco a extensão da minha família também, porque quando a gente fala em Mescla, lembra, claro, da Vaninha, fotógrafa também, tem a Heloísa, que foi produtora, Heloísa, que de uma certa forma, né? Se formou com o Mescla, porque obviamente ela foi estudar o que ela trabalha na área, mas ela foi colaboradora, ela ajudou a escrever projetos, ganhamos prêmios do Ministério da Cultura e da Secretaria de Cultura de Minas Gerais. Nós ganhamos prêmios que a Heloísa esteve dentro desses projetos, ajudando a escrever, ajudando a pensar, né? E ajudando a fazer. E hoje em dia é uma grande produtora de artistas importantíssimos da música brasileira, né? Então, inclusive não só a Heloísa, mas várias outras pessoas. Por exemplo, nesse atual grupo de palhaço tem a Aline, por exemplo, não só ela, mas eu vou citar ela, porque ela fala o seguinte: eu estava chegando de Lima Duarte, achava Juiz de Fora uma cidade imensa, porque eu era de Lima Duarte, e quando eu vi o teatro lido, eu falei assim, eu quero estar dentro disso daqui, eu quero... Eu imagino que muitas outras pessoas. Né? E assim, eu vejo isso, a Tereza, eu lembro muito da sua mãe, né, Dona Cléo, que
quando tive o Arthur, aí ia eu com carrinho, edredom, olha o conselho tutelar, minha gente, né? Ia com edredom, mamadeira, fralda, ele ficava dormindo lá naquele quartinho, sua mãe sentava na cadeira, de olho no Arthur, e eu lá no furdunço, vendo o Carlos tocar, dançando. André, Arthur acordou, velho, dá mamar e não sei o que. Então, assim, é uma extensão. Eu sou muito grata a toda a sua família por esse afeto que vocês se permitiram compartilhar, não só comigo, mas com a minha família. E principalmente também, assim, de receber, né, o Carlos chegando e o início da carreira artística dele aqui em Juiz de Fora, né? O Mescla abraçou isso com muito carinho. É um orgulho pra gente, a gente vê passar, foram 12 anos, né, do Mescla como espaço, e depois a gente continua até hoje como uma produtora, né? Sim, como uma marca. Mas esses 12 anos, a gente viu tanta coisa linda lá dentro do Mescla, né? Tanta coisa, até mesmo algumas coisas que estavam começando. A Lívia Lucas, que hoje mora na Europa, a gente, claro que o Mescla não é responsável pela Lívia Lucas, o talento dela é dela, mas a gente viu a Lívia Lucas crescendo no Mescla, né? E vários outros artistas, né? O próprio Caetano, né? O Caetano Brasil, as primeiras vezes que ele foi no Mescla, a mãe dele ia com ele, que ele tinha 16 anos, 17, 16, enfim. A mãe dele, a maravilhosa Maria Brasil, que era poetisa, era poeta, e o pai do Caetano Brasil, que foi ator do meu grupo de teatro durante alguns anos, na década de 90, no SESI Minas. Enfim, tem muita história. Tem muita história. Né? Eu estou pensando em fazer uma campanha Volta Mescla. Acho que eu vou ter muito apoiador aí. Vamos ver o que vai desembolar. Atualmente, o grande parceiro da marca Mescla, eu não poderia deixar de citar, é a Sociedade Filarmônica de Juiz de Fora. O teatrinho deles, a gente sempre ensaia lá. Eles cederam para a gente um dia na semana para a gente ensaiar. A gente faz apresentações lá, em troca de um trabalhinho ou outro que a gente oferece para eles. Sim. Mas é o nosso parceiro, é o que segurou a gente como um espaço. Porque você tem apoio? Você tem patrocínio, alguma coisa? Eu não tenho patrocínio fixo. De vez em quando aparece alguma pequena colaboração, e a grande colaboração é o espaço da Filarmônica. Mas a nossa caravana de palhaço não tem patrocínio. E essas viagens que a gente faz para fora do Brasil são patrocinadas pelos países que convidam a gente. E recentemente nós ganhamos o edital Circula Minas, que a gente está morrendo de medo dele acabar. Alô, Secretaria de Cultura de Minas Gerais, não acabe com esses projetos, que eles são fundamentais para artistas que viajam pelo mundo afora, né? Artistas principalmente das cidades do interior de Minas Gerais. E alô, Ministério da Cultura do Brasil, não acabe com os projetos, com os editais. O Brasil é enorme, tem milhões de artistas e de técnicos das artes trabalhando. É isso aí. Não acabem. Novos projetos, me fala. Então, bom, a Caravana de Palhaço continua e está começando a surgir um novo projeto de encenação que não é de palhaço, mas eu não tenho nem título, nem nome para esse projeto. Eu estou começando a conversar com algumas pessoas ainda, mas a coisa não para, né? A coisa não para. Então, claro que para o ano que vem eu quero montar uma nova peça, porque tem uma coisa também que é o seguinte, você falou da Fernanda Kruzik, os meus projetos com ela continuam, né? Eu e a Fernanda agora somos cenógrafos e iluminadores. Podem nos chamar para shows. Faz figurino. A Fernanda faz figurino e cenário, e eu faço iluminação e direção cênica. Né? O Ponto do Samba a gente anda aí fazendo, tomara que eles continuem me chamando para as luzes do Ponto do Samba. O Coral do Sesama, o Coral da Universidade, enfim, podem nos chamar para figurino, para direção cênica e para luz. Marquinho, muito obrigada, muitas graças, merci beaucoup. De nada. Olha,
Amei. E sabe o que eu mais estou amando brincar com isso aqui? É que eu te conheço há tantos anos e eu fui descobrir coisas de você, assim, agora, estudando pra cá. Então, eu acho que eu vou começar a fazer... E você foi bem informada, viu? Tô achando que meus informantes... Gente, eu tenho assessoria, meu amor. Visual de não. Melô é incrível, uma equipe enorme. Mas o que somos sem nossos amigos, né? Então, eu tô muito feliz de estar mostrando para todo mundo também um pouquinho de algo que eu acho que alguém também não sabia, né? Assim como eu te conheço há quanto tempo e eu achava que você era formada em artes, enfim. Olha, muito obrigada, sou muito grata. Dá um beijão em todas as suas irmãs, sua mãe, Elô, todo mundo, porque o Mescla, vocês mesclaram a minha vida. Oh, que lindo. Eu amo essa família. Parabéns, te admiro. Nossa. Obrigado.